Gente, então olha só. O DNA, ele é uma sigla, tá? Que ele fica no núcleo, falei semana passada a respeito disso, no núcleo da célula, né? Espacial. Ele é uma, na verdade, isso aqui é um ácido, que é uma sigla. DNA significa ácido desoxibonucleico. E esse DNA, ele não fica solto, esse ácido ele não fica solto aqui no núcleo da célula, não. Ele vai ficar dentro de chamados cromossomos. Tá? Os cromossomos são estruturas que são responsáveis por essa transcrição. Em cada parte desses cromossomos aqui, ele vai ter uma característica, ele vai trazer uma característica. São várias partes, tá? Cada parte dela, então, vai trazer uma informação. Por exemplo, vocês sabem que a gente herda a aparência física, como cor de olhos, cor de cabelo, o tipo do cabelo que eles têm enrolado, né? A gente herda também alguns tipos de doenças, né? E, então, todas essas heranças que nós recebemos dos nossos familiares, elas vêm através desse DNA aqui. E ele fica contido, então, dentro desses cromossomos. Esses cromossomos, na verdade, eles só se formam quando a célula ela entra naquele processo de reprodução, quando ela começa a se dividir. Então, antes disso, ele está aqui como se fosse um enrolado de proteína, tá? Se chama cromatina. Chama cromatina porque vem de cromo, que é de cor, e ele só é visto quando ele é curado. Em laboratórios eles usam corantes para determinar. A célula, você sabe, ela entra num processo de divisão celular. Depois ela começa a se multiplicar. Quando chega nessa fase, onde ela vai se dividir para poder transmitir essas características para outra, esse enroladinho aqui, ó, que são chamados cromatinas, eles se transformam nos cromossomos, nessas estruturas. Aí a célula vai se divide de uma célula aqui, olha, cada parte dessa célula aqui, ela se divide ao meio, tá? E essa parte aqui forma uma outra célula, esse lado de cá vai formar outra, contendo essas características aqui da pessoa, tá? Cada uma dessas células, ela vai se dividir em mais duas. E assim vai. Esse é um processo de reprodução celular. Sempre dividindo essas características. Cada espécie tem um número que determina o número desse cromossomo que vai determinar a espécie. Cada ser humano, nós humanos, né, nós temos 23 pares de cromossomos. Aqui eu falei na anotação. Então nós temos 23 pares de cromossomos que a gente recebe da nossa mãe e 23 que nós recebemos do nosso pai. Então nós ficamos com um total de 46 cromossomos. Isso aqui, gente, é a espécie humana. Tá? Cada ser vivo que existe, ele tem um número de cromossomos que vai determinar a espécie dele. Somente os seres humanos é 46. A não ser que exista alguma aberração, tá? Se acontecer algum erro nesse cromossomo, aí vem as anomalias que podem surgir. Tá? Quem tem síndrome de Down tem menos. Não, o síndrome de Down, ele tem uma deficiência no cromossomo 23, tá? Então, e tem assim, várias anomalias. Tem algumas que aí a pessoa tem um cromossomo às vezes a menos, tá? Eles chamam mutações, tá? Mas fora isso, o normal é 46. Esse número é que vai definir a espécie humana, tá? E onde está esse DNA? Então, o DNA está contido aqui dentro dos cromossomos. Tem unidades
várias unidades menores, que se chama genes, tá? A gente não vai entrar muito nesse detalhe, que é uma terceiro ano depois de você. Eu quero que vocês conheçam essa forma de transmissão, né? As características deles, tá? Então, aqui, olha, nesse cada localzinho desse que eu falei, eles vão se variando, né? É onde vai transmitindo. Existe também, estou falando isso a nível, assim, não é para vocês também guardarem tudo que eu estou dizendo, porque a gente vai escrever isso, tá? O que é mais interessante. Mas para vocês saberem que existem algumas características que elas são dominantes. Por isso a gente às vezes, são de olhos, é difícil pessoas de olhos claros. Porque a cor dominante é a cor escura, é castanho, o preto, o castanho, são cores dominantes, então eles dominam na hora dessa transmissão, onde vai juntar os cromossomos do pai e da mãe, onde eles se parelham. Aí onde vai dominar. Quando existem genes que são recessivos, esses que são recessivos são, por exemplo, cor de olhos. É o azul, é o verde, o azul, então ele é mais recessivo que o verde. Quando eu falo recessivo, é porque os outros dominam, são mais fortes, é um gene mais forte, que vai dominar. Tá? E alguns tipos também de cabelo, mais difícil, a nossa espécie, aqui no Brasil é mais difícil pessoas louras, né, naturais. Porque já vem de uma genética, de uma linha genética de outros países europeus, eles já têm cor de olhos mais claros, também o cabelo mais claro, né? Então, isso aí já vem da genética, já é uma transmissão de características. Agora, fora isso daí, né? Fora assim, o que é natural, também isso pode ser criação do meio. Por exemplo, a gente sabe que mesmo com a pele clara, a gente pode se bronzear, e isso não é transmitido, né? Não vai transmitir essa característica. Uma pessoa pode ter um tipo físico assim, vamos dizer, ser magra, mas ela pode engordar, ela pode malhar, e ela não vai transmitir isso, pode malhar a musculosa, e ela não vai transmitir isso. Então, são características que não são transmitidas hereditariamente, mas são transmitidas através, são passadas assim do meio, né? Você pode adquirir, se você, por exemplo, eu falei da musculatura, se você se exercitar, né? Você não transmite isso, né? Então, os genes, eles estão contidos dentro do núcleo da célula, aqui nos cromossomos. Esses são os mecanismos, então. Alguma pergunta até aí? Está tranquilo? Na semana passada, também, eu acho que eu adiantei, eu falei sobre o DNA e falei um pouquinho sobre o RNA. Falando sobre os ácidos, isso se chama ácidos nucleicos. Deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui. Os ácidos nucleicos, a gente usa muito. Ele é importante para a fabricação de proteínas na célula, para que a célula trabalhe. Por exemplo, aqui no núcleo, eu tenho o DNA, mas aqui no citoplasma da célula, para que ocorra esse fenômeno da transmissão, tá? É preciso que esse DNA ele venha para cá. Ele ocorre aqui no núcleo, mas ele precisa vir para passar as informações aqui para o citoplasma da célula. E quem faz esse transporte é o RNA, que é um outro tipo de ácido. Então ele vai trazer, é uma proteína também, onde ele vai trazer esse RNA para cá, para que ocorra esse fenômeno de transmissão. Esse RNA tem 3 tipos. Esse que transmite, ele se chama transportador. Ele transporta as informações do DNA para o citoplasma da célula. O DNA, eu estou passando as explicações, mas depois eu só passar lá no quarto. Olhem para cá. Vocês dão a turma toda desse desenho aqui? Isso aqui é o formato do DNA. Ele lembra assim, uma escada de corda retorcida, né? Se pegasse uma escada de corda e retorcesse ela, né? Torcesse, né? Na verdade. Então é assim, olha, então, essa parte aqui é como se fosse o corrimão da escada, né? Aqui do lado.
E aqui no meio os degraus. E aqui eu tenho os nucleotídeos. Nucleotídeos são unidades formadoras do DNA. Isso aí eu acho que eu cheguei a falar na semana passada, né? E os nucleotídeos, eles vão se unir, tá? Dentro de pontes, chamadas pontes de hidrogênio, que são essas pontes aqui no meio. Aí isso aqui, olha, que vai ser, cada pessoa tem uma única informação, tem um único código genético, ninguém é igual. Então, através só genes idênticos, aqueles formados da mesma placenta, tá? Então, aqui, olha, eu tenho essas informações, elas são codificadas, são passadas. Depois eu vou explicar essa parte para vocês. Vou parar antes um pouquinho, né? Porque senão eu vou confundir a cabeça de vocês. Aí quando a gente chegar nessa parte, eu vou explicar. Agora deixa eu ver onde eu parei para tirar essa dor, porque eu estou com calor.